Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma cobertura Avante Nestlé no Congresso Braskem em 2023. Hoje eu estou aqui com a doutora Liane Nunes, muito obrigada, para comentar um pouco sobre a aula que ela esteve mais cedo na mesa de terapia nutricional no câncer, da teoria à prática. Doutora, você falou muito sobre a relação de toxicidade, massa muscular e quimioterápico. Você pode comentar rapidamente como que foi a sua aula para a gente, por favor? Olá a todos. Hoje em dia, cada vez mais a gente pensa em toxicidades de quimioterapia, a gente tem muitas drogas novas no mercado, né? Uma terapia muito ampla para as neoplasias e cada vez mais se pensa em não só calcular essas drogas para a superfície corporal, como é feito, peso e altura, mas sim para a massa muscular. Então, um paciente que tenha menos massa muscular, ele tem mais risco de toxicidades à quimioterapia. E isso impacta no tratamento, muitas vezes tem que se adiar o ciclo de quimioterapia, esse paciente tem mais morbidades e aumenta o risco de mortalidade e de desfechos negativos no seu tratamento. Então, a gente acredita que cada vez as pessoas terão que pensar em cálculos de quimioterapia baseados na composição corporal e não só em peso, em IMC, porque acaba sendo aí muito mais amplo do que uma especificidade, uma medicina aí de precisão, pensando nesse caso. Perfeito, doutora. Então, quanto mais a gente falar de metabolismo do paciente oncológico, melhor vai ser a intervenção. E também eu queria que a doutora comentasse um pouco sobre as outras aulas, que todas foram muito boas. E nas outras aulas a gente teve palestrantes internacionais falando da precocidade da intervenção nutricional. Ou seja, a gente precisa falar disso cada vez mais e o mundo já está falando. Então, qual seria a sua opinião sobre esse tipo de intervenção precoce nos pacientes oncológicos, principalmente aquele paciente caquético, sarcopênico? Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente precisa entender e normalizar a terapia nutricional na jornada do paciente, desde o diagnóstico até a sua alta e depois a sua prevenção e segmento. Não adianta a gente pensar em pegar um paciente que já perdeu músculo, que já tem diagnóstico de desnutrição, no meio desse tratamento e a gente tentar reverter isso. É muito mais difícil do que a gente ter um planejamento nutricional desde o começo, com alimentação adequada, meta calórica e proteica adequada, estímulo a exercício físico. Uma pessoa até comentou ali nas aulas, acho que foi a Laura, que comentou que a gente não pode normalizar que o paciente precisa descansar durante o tratamento. Ele precisa se exercitar o seu músculo, exercitar não só, né, o exercício resistido, como o exercício aeróbico também. Então, precisamos entender que esse paciente, no começo, né, no seu diagnóstico, ele já precisa do acompanhamento para a gente não chegar naquela situação de um encaminhamento para a terapia nutricional numa fase avançada, em que é muito mais difícil da gente reverter. Doutora, foi um prazer, como sempre, tê-la com a gente no Estúdio Avante. Muito obrigada pelas suas contribuições. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente volta em breve com mais cobertura. Acompanhem. Até a próxima.